Olá, seja bem-vindo ao Contato Direto. No programa de hoje vamos falar sobre a depressão, sobre o uso do álcool gel, também vamos falar sobre o saneamento aqui na cidade da Praia. Vamos começar com um problema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. De repente, o que era belo passa a ser feio. O que trazia prazer passa a ser chato ou até mesmo sinistro. O que era colorido se transforma numa autêntica escuridão. Estes exemplos retratam sintomas de uma doença grave que já afeta milhões de pessoas em todo o mundo, a depressão. Muitas pessoas têm usado a palavra depressão da forma errada ou até mesmo vulgarizada. Tanto é que se houve comentários do tipo "estou depressivo" como sinónimo de "estou triste" ou "cabisbaixo". É normal ficar triste, mas quando essa tristeza começa a prolongar e começa a aparecer outros sintomas como falta de humor e medo, isso torna um problema mais grave que precisa ser tratada. Fica a sentir medo. Até pensa na própria vida. A depressão é uma doença psiquiátrica crónica e recorrente que produz uma alteração de humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, algumas vezes sem motivo evidente. A palavra depressão deriva do latim deprimiere, que significa prensar, esmagar ou afundar. A depressão não é só uma tristeza, ok? É muito mais que uma tristeza, mas muitas vezes as pessoas, a depressão já entrou num vocabulário diário que quando nos acontece alguma coisa menos boa, fiquei deprimido, né? Estou deprimido porque não fiz uma viagem, estou deprimido porque o meu namorado me deixou, estou deprimido por isto, então entrou no vocabulário comum, diário das pessoas, cotidiano das pessoas, como sendo alguma coisa normal. E não é. Como eu me referi, é uma doença mental grave e que tem vários sinais e sintomas. O principal sinal e sintoma, talvez aquele que é facilmente observável, tem a ver essa tonalidade desse humor, né? Como nós nos apercebemos do mundo. Né? E a depressão faz com que as pessoas percebam não só o mundo, como elas e como o futuro, quase sempre em tonalidades muito mais escuras, sem muita esperança, sem possibilidade de olhar e ver que a vida não é tão escura como ela se apresenta. De realçar que estas imagens foram gravadas antes da chegada da pandemia aqui em Cabo Verde. Suénia Mendonça, 29 anos. A depressão chegou ainda na infância e se prolongou até à sua vida adulta. Um cenário desolador foi a causa do problema. Desde o momento que aconteceu uma situação um pouco negativa, muito negativo para mim, que marcam muito naquela altura, que foi o falecimento do meu pai. Então, a partir daí, transforma completamente. Mesmo na criança, passa de um extremo para o outro. Uma criança extrovertida, aberta, dada, para uma criança super fechada, triste e com pensamento sempre negativo. E com muito medo mesmo. A prevalência maior não é na infância, pode acontecer, até porque, como eu disse, quer dizer, os fatores que estão a pressionar vão ter um impacto maior numa idade mais avançada. O tempo foi passando e com ele os sintomas foram aumentando. A situação e os sintomas continuam a acompanhar cada vez mais e a progredir. Aos 19 anos de idade, já em estado mais crítico, a Suénia, com a ajuda de familiares, procurou um especialista que a diagnosticou como uma pessoa depressiva. Foi quando viaja para progredir em estudos para o exterior, onde acaba com, estando longe de família, situações lá de adaptação,
enfim, tudo aquela situação gera ainda mais sofrimento, mais dor e pronto, causa mais falta em autoestima, era muito baixo também. Então tudo que as situações ainda põem mais para baixo, mais mal. Ninguém acaba com ser levado para o hospital através da minha irmã acaba levando para o hospital, vivia com ele. Então a partir daí, o médico logo de cara falou que tinha comportamento, tinha sinais que tinha era de depressão. Então chorava de noite, nunca dormia quase, enfim, era muitos problemas internos. Esse transtorno atinge pessoas de qualquer idade, embora seja mais frequente entre mulheres e exige avaliação e tratamento com um profissional. O desânimo sem fim é fruto de desequilíbrios na bioquímica cerebral, como a diminuição na oferta de neurotransmissores como a serotonina, ligada à sensação de bem-estar. Então, e com isso, a escola também fica afetada, os estudos começam a ficar afetados. Então, aquele problema lá fica ainda mais pior. Como a escola, de certa forma, era um refúgio para mim. Onde ainda é o único lugar onde eu podia aplicar, é a esperança de um futuro melhor para mim, para a minha família e tudo mais. Então, era um refúgio. Mas a partir do momento que começa a passar dificuldades, problemas também, nem a própria informação, que ela deixa tipo, ainda pior. Tipo assim, então tem mais escape, tem onde mais refugia. Então, que ela pronto, foi aprofunda ainda mais que a situação que ela vivia de depressão, agravando aquela situação de estar longe da minha família, de estar num lugar onde nunca se sentia muito apoiada, acolhida, enfim. Então tudo que ela piora faz com que chegue numa situação extrema mesmo. Os sintomas dessa doença podem variar de leves a graves e podem incluir tristeza, perda de interesse ou prazer em atividades antes apreciadas, alterações no apetite, problemas para dormir ou até mesmo dormir demais, perda de energia, baixa autoestima e presença de sentimentos de culpa, dificuldade para pensar, concentrar ou tomar decisões, entre outros. Às vezes ela se apresenta fisicamente, a pessoa sente dores de cabeça, dores musculares, um conjunto de sintomas físicos, né, que muitas vezes ela passa de especialistas em especialistas e os especialistas às vezes não conseguem detectar que isso é uma depressão. A pessoa queixa-se de um mal-estar físico, quando na realidade o que está por trás desse mal-estar físico é um mal-estar psicológico. Uma doença que foi considerada pela Organização Mundial da Saúde como o mal do século e que já se tornou mais preocupante por causa da pandemia do novo coronavírus. Em primeiro lugar, na situação de Covid-19, não estudo é vulnerável, particularmente em que os grupos mais frágeis, nomeadamente pessoas com outros problemas de saúde, nomeadamente problemas mentais, não se refere no sentido de exercer um grupo de riscos. Não um grupo de risco no sentido de apanha coronavírus, mas propriamente para o equilíbrio da saúde. Então, hoje, pessoas com problema mental, nomeadamente a depressão, tendo em conta a situação que a Covid-19 lhe trouxe, com confinamento, com estado de emergência, com desconfinamento, ainda pode perdurar ou pode, no sentido de permanece por longo prazo. Para além dos riscos para a saúde, a pandemia mexeu também com as emoções, trouxe medo, insegurança, ansiedade, uma mistura de sentimentos que confundem as pessoas nesse novo mundo que estamos vivendo. Não pode falar. A mim, particularmente, em alguns dos casos, sim, mas também houve situações que pessoas confundem. O simples fato de quadro de ansiedade, aquele grau de ansiedade de estar dentro de casa, de catinada de fose, ou então riscos de contamina, tudo isso leva aquele alerta em si, mas por outro lado também de outras situações de fatores que desencadeiam o quadro da tristeza, que as pessoas
na própria comida, na fala, na procura de ajuda, começa a refere a estado depressivo. Mas depressão em si, para você um estado de depressão, é preciso uma avaliação. Para este jovem, o que despertou a depressão foi um luto intenso. Viver virou motivo de sofrimento. O que levou a entrar na depressão foi perda de minha mãe. Perda de minha mãe, porque minha era filha mais apegada à minha mãe. Não só tinha minha mãe, como minha tudo também. Walter era um jovem alegre e extrovertido. No meio da depressão, se isolou de todos e este problema tornou-se numa profunda angústia que, por instantes, a morte lhe parecia a única saída. Então fica sem força, fica sem vontade de cuidar da minha própria cabeça, de comer, e fica até isula de familiares, de amigos. Fica de vontade mesmo de sair de casa, minha mãe para a aula. Porque os primeiros dias, depois de perder minha mãe, foi um dos piores dias da minha vida. Naquele período, eu tinha 15 dias sem alimentar direito. 15 dias, acaba perdendo X quilos. É impressionante como a falta de conhecimento das pessoas tem contribuído para o preconceito contra esta doença que é tão antiga. Infelizmente, muitas pessoas acham que a depressão é frescura e acabam não estendendo a mão à vítima quando ela mais precisa. Sim, quando se calhar, já tive uma situação onde não estava num ambiente onde pessoas não estavam numa festa, pessoas estavam tudo felizes, estavam tudo alegre. De repente começa a ter aquela crise de tristeza profunda mesmo. Então, para não tentar chamar atenção, começa a ter uns comportamentos assim, nada muito adequado para aquele ambiente, onde depois que as pessoas começam a comentar, aquele comportamento é um comportamento tipo de frescura, tipo, um cara comenta. Enfim, eles mesmos que conseguiam entender muito bem aquele comportamento, que sabia para modo pronto, é isso que se sentia, que tinha sofrimento, tinha dor, e também que sabia expressar da melhor maneira. Não tenta fazer boa coisa para chamar atenção, mas tudo isso era fruto daquela carência, daquele sofrimento que tinha dentro de mim, daquela depressão. Se você quer efetivamente ajudar, busque um profissional de saúde e se informe sobre qual é a abordagem correta para se ter com alguém que possui depressão. Quer dizer, alguém que tem dificuldades, mas tem ao seu lado gente atenta, gente que tem alguma noção, não precisa ser um especialista, mas ter a noção que a pessoa pode estar em sofrimento. Não é? Todo mundo tem a sua dose de frescura, tudo bem, mas ter a sensibilidade para ver até onde estamos perante alguém que está exagerando ou alguém que tem sofrimento. Aquele é um momento que pessoas têm aquele apoio mesmo. Pode a pessoa mata a cabeça, trazer a própria vida, e naquele momento lá, aquele maus pensamentos, tá bem, faz desiste, tirar a própria vida. E que ouve que um ali uma pessoa está falando, essa mata a cabeça, está leva na brincadeira, está ignora. Eu te acaba para acontecer aquele facto lá, está espanta, está fácil, não sabia, não está jurar bem. Esta doença pode ser leve, moderada ou grave, que é quando há um reflexo negativo sobre a vida afetiva, familiar e profissional. Dependendo da severidade da doença, se ela é leve, se ela é moderada ou se ela é grave, pode ir desde os antidepressivos, que são o tratamento de eleição para os transtornos depressivos, concomitantemente com as psicoterapias, até a eletrocompulsoterapia. Como será que estão hoje a Suénia e o Walter? E minha meta foi um só. Entrega minha vida na mão de Deus. E não só entrega na vida na mão de Deus, mas tem amor próprio para você mesmo. Se você quer a cabeça valor, ninguém terá valor. Então, foi dentro da situação ali que me encontra ajuda num lugar onde outras pessoas também que tinham conseguido superar, não é? Então, que as pessoas, eles podiam tirar bem por eles, lá dentro, que tinha superado, então, que eles conheciam casos, pessoas, mami, que passavam a mesma situação que mim, ou que passavam a situação parecida com a minha. Então, eles tinham condições de ajudar a mim. Diferentemente da minha família, que, pronto, esse país era tudo novidades, que eu sabia.
Então, naquele lugar que as pessoas podiam ajudar a mim. Então, foi lá que encontro ajuda. Então, começa a ser aquele tratamento interior. Onde começa a valorizar, descobre o meu próprio valor também. E hoje, mas que fatos ruins que aconteceram, mas já não tinha mais controle sobre isso. Então, olha, são coisas que estão fora do controle do ser humano. Em primeiro lugar, lá me prende, olha para dentro de mim. Me prende hoje minhas habilidades, encaras de frente, em primeiro lugar. Onde que me era frágil e faço tipo uma retrospectiva nem passado, descubro tudo que encaro de frente, que fatos que marcam negativamente, que foi coisas que batem influencia para acontecer aquela situação comigo. Então, e juntamente contando aquela força que as pessoas que estavam dispostas e que podia te dar a mim, então começa a encarar o problema de frente, começa a hoje dentro de mim, começa a buscar uma cura interior, porque o meu problema era interior, não é? Será que a depressão tem cura? Algumas depressões têm curas, vamos pô-la assim. Algumas depressões, uma pessoa pode ter um único episódio depressivo e ser tratada e curada e ao longo da sua vida nunca mais ter nenhum outro episódio depressivo. Mas uma pessoa também pode ter uma que não vamos chamar de curada, mas vamos chamar de estabilizada. Ela pode ter depressões recorrentes, ok? Ao longo da vida pode ter vários episódios depressivos. Suânia e Walter venceram a depressão, deram a volta por cima e hoje fazem parte de um grupo de apoio que ajuda outras pessoas a superar este tipo de transtorno mental. Mais de 300 milhões de pessoas vivem com depressão em todo o mundo, com a prevalência a ser maior entre as mulheres. Os dados são da Organização Mundial da Saúde, que apontam um aumento de 18% entre 2005 e 2015. Esta doença é também a maior causa da incapacidade em todo o mundo e mais de 80% da carga está entre as pessoas que vivem em países de baixa e média renda. Estes dados lançados antes da pandemia apontam ainda que Cabo Verde é o segundo país africano com mais deprimidos, com cerca de 24 mil casos de transtornos depressivos, segundo a OMS, um fato preocupante. Olha, é uma situação que tem que ser acompanhada. Na verdade, há uma tendência mundial de aumento de depressão. Há uns 10 anos previa-se que 2020 a depressão seria a doença mais incapacitante a nível mundial. Parece que isso está acontecendo e nós temos problemas importantes aqui em Cabo Verde. E como tem acontecido em outros lugares, há um elemento importante relativamente à depressão que também nos preocupa, que são as situações de suicídio ou tentativas de suicídio. E esse evento vem acontecendo com uma incidência muito grande no seio da população jovem. E tanto a depressão quanto as tentativas de suicídio e o suicídio consumado são problemas que nós temos aqui. Nós temos aqui em Cabo Verde e naturalmente, é um dado de saúde pública que deve ser encarado com muita seriedade. São vários os fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da depressão: histórico familiar, estresse crónico, ansiedade crónica, disfunções hormonais, dependência de álcool e drogas ilícitas, traumas psicológicos, doenças cardiovasculares, entre outras, mudança brusca de condições financeiras e desemprego e vários outros. Segundo o especialista, ultimamente a ideia que se tem é que alguns fatores podiam ser controlados, fatores ligados ao ambiente que estão a pressionar o aumento da depressão a nível mundial e também aqui em Cabo Verde. Ligados ao ambiente, é o stress, a insegurança, a falta de perspectiva no futuro, é algum desencanto,
que são coisas globais e que acontecem também entre nós e que estariam, porque é uma outra componente, que é uma componente considerada genética, naturalmente isso leva muito mais tempo para se manifestar. E essa mudança rápida, brusca, relativamente brusca, na última década, a nível mundial, a depressão atingiu um aumento de cerca de 18%, e isso atribuível exatamente a questões que nós chamamos de ambientais, familiares, sociais, particularmente sociais, de segurança, ausência de perspectivas, que teoricamente são fatores que podem ser controlados, enquanto que a genética não, mas esses fatores aparentemente estão exatamente a puxar a depressão para cima, e em Cabo Verde isso também ocorre. Fatores ambientais, o que é que seriam? São questões de hábitos, de comportamentos, não é? Onde o uso do álcool e de outras drogas surge como um elemento importante, um fator importante. Aqui a ausência de práticas saudáveis de ocupação dos tempos livres, que infelizmente tem sido muito comum nos jovens, algum sedentarismo, algum não envolvimento, uma certa tendência atual, não é só entre nós, mas geral, um certo isolacionismo, quer dizer, hoje comunica-se muito, mas está-se cada vez mais só. Não é? As pessoas têm muitos amigos virtuais, mas as pessoas a solidão é grande. Então são aspectos que podem ser, digamos, controlados, e aí sim o problema do uso abusivo do álcool e outras drogas, que infelizmente é relativamente elevado entre nós, é um dos fatores que seguramente interfere nesse aumento da doença depressiva. A questão da saúde, e a depressão não foge, no caso uma doença não foge à regra, a saúde está ligada a várias questões. Não é só tomar ou não tomar o medicamento, não é só ir ou não ir ao médico, não é só contactar ou deixar de contactar as estruturas de saúde. Claro que estas são importantes e têm de estar na linha da frente. Mas as questões da saúde, e no caso da depressão, estão diretamente ligados à sociedade. Aqui haverá responsabilidades, naturalmente, do Estado, mas há responsabilidades também do indivíduo. Talvez um dos papéis importantes do Estado é ajudar o cidadão a entender o que é que ele deve fazer, quer dizer, para ter uma boa saúde, no caso, prevenir a depressão, por exemplo, há práticas que devem ser evitadas, quer dizer, é bom que o cidadão tenha conhecimento disso, é bom que o cidadão tenha conhecimento do que é depressão, é bom que o cidadão conheça os riscos que a depressão quem tem depressão está sujeito, para que ele possa, com esses parâmetros, moldar o seu comportamento. As escolas aqui têm um papel importante, não é? As associações juvenis, as universidades. No fundo, seria importante, talvez coubesse ao Estado, sem grandes alarmes, trazer essa questão para o debate e tentar definir aquilo que o Estado deve fazer, que é a educação, que é a prevenção, ou preparar as pessoas para a prevenção, mas no sentido também de responsabilizar as pessoas, porque beber ou não beber, ou beber muito ou não beber muito, usar ou não usar drogas em grande quantidade, é uma opção individual, de uma forma geral. Então, o que me parece que seria importante, talvez aqui o Estado deve ter a liderança, não é só curar, não é só tratar, que é importante naturalmente, mas é discutir o problema. Porquê é que nós temos cada vez mais depressão entre nós, em princípio, se essa questão é real? Porquê? Quais são os fatores? Ter estudos, sim senhor, mas já há algumas evidências. Já se sabe que o consumo precoce de bebidas alcoólicas, não só abusivo, mas precoce, leva a isso, de drogas também leva a isso. É preciso que as pessoas saibam, que as pessoas tenham conhecimento, que as pessoas sejam informadas, não é? Nas escolas, particularmente, na sociedade de uma forma geral, e ao mesmo tempo o Estado ou a sociedade promover estudos
analisar com mais detalhe, mas sobretudo aqui há um problema de informação e de educação. O cidadão precisa saber isso. Porque muitas vezes o que é que acontece? A pessoa, muitas vezes, vem ter conhecimento sobre como deveria prevenir uma doença quando a doença já aconteceu, não é? E as pessoas não sabiam. Então, aqui é fundamental que se saiba, que se informe, que se discuta, que se estude, para que o cidadão, da mesma forma que ele tem conhecimentos de informática, de internet, não sei o quê, ele saiba coisas importantes para a sua vida, na esfera da depressão e outros aspectos que possam, digamos, contribuir para as pessoas terem formas saudáveis de viver. Segundo a OMS, as consequências da pandemia do novo coronavírus estão causando pressão psicológica e estresse em grande parte da população afetada. As incertezas provocadas pelo Covid-19, os riscos da contaminação e a obrigação de isolamento social podem agravar ou gerar problemas mentais, como a depressão. Mesmo nesta situação difícil, é possível dar a volta por cima. Aqui vai algumas dicas para cuidar de saúde mental em casa. Não tem um tabu que a pessoa está a falar, nunca está doido, mas é que a questão de estar doido é saber more coisa que você tem, em primeiro lugar, coisa que você está sentindo, more que você tem e coisa que você pode fazer. E que eles são dicas, são estratégias fundamentais para você dar um passo de que não está a falar zona de conforto. Quando não sai de zona de conforto, não está olha, more que me está. Coisa que é bom a ficar assim, então sabe dar passo seguinte de coisa que você está procurando, coisa que quer para você que a zona de aprendizagem, para entrar na zona de aprendizagem, ou seja, que você está adaptado à nova vivência que você está perante o problema que você tem. Em termos de estratégia, no pode hoje primeiro trabalha é ser racional, né? Racional na situação que você está. Tem situações que não está dentro de controle, né? Quem pode fazer, nomeadamente mudança de pensamento, ou seja, no olho o foco mais positivo, adapta a realidade conforme a vivência, mas também tenta muito sempre que a rotina que você estava nela antes, ou então foca na rotina que pode dar outro benefício. Que a pessoa está flertátil, por exemplo, está com certos problemas, chamando de fazer exercício físico, caminhada, ou um bom ginásio, entre outras coisas, ou trabalho de lazer, mas está esquece de problema que está levando àquela. Ou seja, o fundamental não é focar só no problema, mas também saber lidar com o problema, que é a grande estratégia. Como prevenção, é bom que se tenha um estilo de vida saudável, ter uma dieta equilibrada, praticar atividade física regularmente, combater o stress, concedendo tempo na agenda para atividades prazerosas, evitar o consumo de álcool e outras drogas, diminuir as doses diárias de cafeína, rotina de sono regular e ainda não interromper o tratamento sem a orientação médica. Continuamos aqui no programa, mas agora mudamos de assunto para falar sobre o uso do álcool gel e do álcool puro. São recomendados para a desinfecção das mãos e das superfícies para prevenção, de modo a evitar a propagação do Covid-19. Entretanto, é bom que se tenha mais atenção a esses produtos químicos, pois se não forem manuseados e conservados com certo cuidado, trazem riscos de queimadura e incêndio. Mais detalhes com a jornalista Otávia Silva. O álcool em gel e o álcool 70 começaram a receber mais atenção agora com o surgimento da doença do Covid-19. A procura por esses produtos aumentou consideravelmente neste ano de 2020, isto porque foram recomendados pelas autoridades sanitárias na prevenção e diminuição da propagação do vírus e de bactérias. Mas atenção, aspectos também importantes são tidos em conta nesta prevenção.
Isto é, tudo que é usado em demasia, se não respeitar certos cuidados, pode reverter-se para resultados negativos. No caso desses líquidos, que são produtos inflamáveis, se não forem monitorados, usados e conservados com devido cuidado, podem provocar incêndios e queimaduras. Por isso, não é aconselhável colocá-los em lugares quentes ou perto do fogo. O alerta veio do comandante dos bombeiros da cidade da Praia. Representa sempre um alerta quando se fala de um produto que é inflamável, tanto propriamente altamente inflamável, e que traz sim, tanto algum risco, principalmente na casa, podendo ocorrer algum acidente doméstico derivado tanto desse produto ali e de ser conservação ou ser mau uso. Tanto podendo provocar incêndio ou também próprias queimaduras. Especialistas aconselham, no entanto, deixar o álcool evaporar-se e só depois realizar as tarefas perto do fogo. Ou então dar prioridade à lavagem das mãos e só usar o álcool quando estiver na rua. E por uma questão de segurança, as pessoas devem transportar pequenas quantidades, por exemplo, uma garrafinha pequena com 100 mililitros ou até 300 mililitros, eu penso que não há problema em transportar isso. Mas com cuidado, porque é um produto inflamável e, portanto, só pelo calor per si eu penso que não há tanto risco. Mas se houver proximidade com lume ou com alguma outra substância que possa provocar essa inflamação, aí realmente é perigoso. Mas as pessoas não devem andar com muita quantidade. Uns 100 mililitros ou até 300 mililitros já é aceitável. E por serem produtos químicos, o correto é terem esta rotulagem que indica os perigos e como devem ser usados. Mas há fabricantes que não seguem essas recomendações dos farmacêuticos, isto porque há frascos que não têm qualquer sinal que indica que este produto é inflamável, colocando assim em dúvida se este mesmo produto é genuíno. Nós propriamente na garrafa de álcool, não está hoje lá aquele sinal que terá na indicação, é um produto inflamável e sendo um produto inflamável nunca pode, portanto, aproximar de fonte de calor. Nós, tanto para originar um incêndio, nós temos 3 componentes fundamentais, que é combustível, comburente e calor. Tanto havendo combustível, comburente, que é o próprio oxigênio, e tanto aproximando de alguma fonte de calor, como por exemplo fósforo ou tanto algum fogão, pode provocar um incêndio e queimadura, portanto, grave na pessoa quando a sua utilização, tanto na casa. A chamada de atenção também reverte no armazenamento do álcool dentro dos veículos. Com a viatura fechada, sem circulação de ar e exposta ao sol, o líquido pode provocar uma reação perigosa se estiver muito tempo nestas condições. De meu é que está cheio. É que está cheio, então deixa aquele 50 carga boa, já com carga boa e por criar mais que acaba de explodir. Posso deixar o quarto dentro dele. Já por cá explodir mais rápido. Mas então, de certa forma, tem conhecimento disso? Não, que tem, mas normalmente me sinto despicha num frasquinho, aqui em carcal, então está para semestre, porque fica com aquele folga. Mas o facto de ter calor já representa um risco e não deve ter cuidado redobrado com essa questão. Por exemplo, às vezes não deixa álcool gel dentro de carro fechado. Não carro em funcionamento. Carro em funcionamento, se calhar, é ventila, não tem carro aberto, ou também não tem ar-condicionado na carro, não está capa de nota, mas que tem aquela temperatura. Mas nós, quando temos experiência, muitas vezes, não deixa carro parado ao sol, fechado, quando no banho, que não pega no álcool gel, não está gel quente. E provavelmente tem a experiência de álcool gel mesmo quente, para modo de ter exposição diretamente ao sol. E aquela temperatura, tanto sim, acaba por eleva aquele risco, a probabilidade de provocar algum incêndio. E também não deixar o frasco ou a embalagem aberto, porque depois esse produto, embora seja um desinfetante, mas vai perdendo a sua qualidade
e o seu efeito desinfetante se nós deixarmos o frasco aberto. Estas donas de casa dizem estar cientes dos riscos e sempre tentam estar atentas a qualquer reação desses produtos. Quer dizer, mantenha ele no lugar direito. Põe ele na hora de entrada, no lugar que tinha ventilação, que logo que entra, te desinfeta até quando você entra. Manca sabia também se nunca podia deixar ele na cofre. E onde é que a senhora está guardando? Em álcool gel, não, está tendo sempre no fresco. Um outro fator indicado pelos médicos é a não utilização do álcool frequentemente, porque pode destruir também bactérias de proteção que temos nas mãos. A possibilidade de lavar as mãos é o mais recomendado. É um produto que pode provocar irritação na pele, por isso é que aconselhamos que seja utilizado o álcool glicerinado ou com alguma outra substância que possa suavizar essa ação, essa irritação que pode ser provocada na pele. E também o uso excessivo pode provocar uma seleção de micro-organismos, bactérias, e especialmente bactérias, que nós temos, que fazem parte da nossa pele, que até têm um efeito protetor. Nós podemos estar também a matar essas bactérias e deixar a nossa pele exposta a outras infecções. Mas se está na casa, normalmente não está usando álcool gel. Está lava momentos. Dentro de casa não está lava com álcool, sabão. Ainda de acordo com o comandante Celestino Afonso, ao comparar o álcool em gel com o álcool 70%, o puro torna-se muito mais perigoso ao estar em contato com o calor. Os malefícios são maiores, mas o álcool em gel não deixa de ser perigoso também. Por conseguinte, ambos não são recomendados para serem fabricados em casa, pelo que só devem ser produzidos por um químico. O certo é armazená-los também em locais ventilados e manter os recipientes fechados e afastá-los das crianças e do fogo. São indicações que também aparecem nas rotulagens e logo devem ser acompanhados. Vamos agora para a área de saneamento, que representa um dos maiores desafios para a capital do país. Entretanto, o vereador de saneamento aponta melhorias no setor e pede a colaboração da população para que a cidade possa melhorar cada vez mais. A reportagem é da repórter Idalina Ramos. Há muito que o problema de saneamento tem trazido alguns constrangimentos para a cidade da Praia, principalmente nos bairros periféricos. Entretanto, é visível o avanço que a cidade tem tido nesta matéria, como avança o vereador de saneamento da Câmara Municipal da Praia, afirmando que desde 2008 a autarquia tem priorizado a recolha de resíduos sólidos, um dos pontos fundamentais para melhorar a imagem da capital. Praia não tem uma situação complicada, pessoas também de outras ilhas e do interior, e esse que tem aquele, no início, a hora que chega onde está mora, ele meio que está botando lixo na rua, esse que tem aquele amor, esse que tinha, estava tendo. Então era necessário criar um sistema que te dá resposta a tudo que é a situação. Então, não melhora substancialmente a recolha por contentores, além de não busca contentores novos, ainda dia chega a 115. Não está a fazer recolha por contentores 3 vezes ao dia. E a rede de uma medida para poder manter a situação sob controle, afirma António Lopes da Silva, apontando outras medidas de recolha. Alguém está mora às vezes nas zonas onde o carro está por aí bem. Então não tem que arranjar uma resposta para ela. Então, naquele ano tem recolha porta a porta. Fazer 2 vezes por dia. Não sei, nos guindes gosta de botar lixo na Ribeira. E então lá não tem um sistema que ainda chama de catada. O que é catada? Catada normalmente é mulheres que têm nenhum contrato com a Câmara, nenhum contrato. Esta põe lixo, hora que se crê, esta põe num saco que não te desce e esta vende no lixo. Esse sistema tem dado o seu resultado. Não tem também, em algumas zonas, catadores credenciados para a Câmara. Outro problema que tem trazido constrangimentos são os lixos não domésticos. Esta põe excrementos humanos, esta põe bicho que mora e pode, tudo que usa esta porra, o que é mau. E não tem outra questão que também está criando muita dificuldade, que é comerciantes. Às vezes é obrigado a ter 6 contentores para carro de lixo para buscar esse.
Mas não. Esta baía estava a pôr no contentor de pessoas que têm direito a esse contentor. Claro que o contentor está enche rapidamente. Empresas que te transportam restos de obra. É uma vergonha. Aquela coisa ali é um crime ambiental. Que lá, a mim está defendendo, a hora que eles pegaram, é para prender para dar multa máxima. Quanto ao depósito dos lixos, o vereador avança que está sendo feito no aterro sanitário com o encerramento da antiga lixeira municipal e que recebe cerca de 130 toneladas de lixos por dia. É um aterro que está serve tudo Santiago. Mas quem que está gera, que está gasta tudo dinheiro lá é a Câmara Municipal, que é uma situação completamente ridícula. Não recebe cerca de 130 toneladas de lixo por dia lá. 70% é de praia, que é o outro 30% é de que os outros municípios. Na antiga lixeira, a Câmara tem um projeto juntamente com as universidades para torná-la num parque ecológico. Um projeto num valor de cerca de 45 mil contos. O objetivo é selar a lixeira. E essa coisa na fase final de obra, de cerca, tem um espaço, portanto, administrativo, e que os lixos estão a ser cobertos, está quase tudo coberto para a terra. E o mais importante, não quer fazer parceria com universidades de praia, que fica perto de lá, para que, junto com os estudantes, não transforma aquele lixeira num parque ecológico. Em termos ambientais, o vereador da Câmara Municipal da Praia afirma que a cidade capital está mais verde. Não, todo o espaço que nos requalifica na praia sempre tem um projeto de áreas verdes. E isso é importante. Mas não creio que cada rotunda seja, portanto, um espaço verde. Você consegue, de pouco a pouco. Neste sentido, chama a atenção e pede a colaboração da população em tornar a cidade mais verde. Portanto, não tem que fazer um apelo, pessoal, se toma conta daquela árvore que está à frente das casas. Pensa regalo. Mesmo com água de cozinha, que não está fazendo nada. Pensa que bota água nem no passeio, nem na estrada, porque isso estraga aquele estrada, isso estraga aquele passeio. Mas o que pensam os munícipes na cidade da Praia sobre o saneamento? Vamos conferir. Na minha vida, que se trabalha na cabo, isso chama coisas agora tudo legal. Agora vamos a ver mais para frente como está abaixo. Tem zona que está limpo, mas tem zona que nem por isso. Uma hora aquele ribeira de latar pensamento, acho que mesmo vai limpo um pouco. E esse pouco chuva que dá tempos lá que tinha um cheiro muito agradável. Pôr um contentor lá, o pessoal está botar lixo lá também. E pôr água dentro também. Para o pessoal que tinha casa de banho, que se lá para ficar a usar casa de banho naquele ribeira. Mas lá para onde entamora pensamento, alguns arredores botados cheiro mal, que se coisa lá lançado que é lixo na chão. Mas em algumas partes de ali botaram direito. Se podia pensar na urbanização de espaço, tipo fazer mais plantações em alguns lugares que está abandonado, tudo em vez de lançar do lixo, se podia fazer para plantação. Por outro lado, o ambientalista Aristides Reis diz que timidamente tem havido algumas melhorias, pelo que falta muita coisa em ser feita. Por exemplo, o reforço da rede de esgoto, da recolha, separação e tratamento do lixo. Um trabalho que, segundo o mesmo, merece a atenção de todos para que possa encontrar uma solução viável para a cidade da Praia. É preciso, digamos, nós todos pensarmos juntos em projetos estruturantes para resolver o problema de saneamento da cidade da Praia. Eu falei de rede de esgoto, mas questão do tratamento, separação, reciclagem de resíduos sólidos. Nós temos a questão do aterro sanitário, pouco ou nada difere da antiga lixeira, portanto ainda temos problemas. A nossa finalidade é ter um ambiente cada vez mais sadio, um ambiente cada vez mais equilibrado e um ambiente cada vez mais saudável para todos. E só poderemos ter um ambiente mais saudável para todos quando o conjunto desses problemas forem eliminados. Portanto, eu acho que não poderemos falar de um ambiente sadio, equilibrado para todos, por enquanto não resolvermos o problema montante, que é a questão do saneamento, assentamentos informais e redes. Também o vereador da Câmara Municipal está de acordo que a questão habitacional, em que as pessoas constroem de forma desorganizada, é um outro problema. Você imagina, praia recebe cerca de 12 mil alguém por ano. Não tem casas nas zonas que, na meio de ribeira, sem mínima proteção. Ali está fazendo um baraca.
Eu digo nele, é que pode fazer aquele barato. Pessoas que também vão para a praia, e fundamentalmente pessoas que também fazem aquelas casas naquele sítio onde eles querem fazer. Portanto, a gente pensa que ele é uma questão também que tem a ver e que tem influído muito na problemática de limpeza, de higiene da nossa cidade. Problemas que, como informa António Lopes da Silva, obrigaram a Câmara Municipal a concentrar as suas atividades viradas para a área de saneamento para que a cidade capital fique o mais limpo e verde possível. Esta edição do Contato Direto termina aqui. Muito obrigada pela sua preferência. Voltamos a ver no próximo programa. Até lá, fique bem e cuide-se.